Acho que mais importante do que ser grande ou qualquer coisa assim, mais do que crescer, é evoluir. Eu acredito muito que se a gente às vezes cresce para além do momento que a gente tá, a gente involui ao invés de evoluir. Oi galera, tudo bem? Está começando mais um de Galho em Galho. Meu nome é Fefo, para quem não me conhece, sou COO. O que é COO? COO é Chief Operation Officer. Basicamente cuido da operação aqui de toda a nossa produção e criação da Monkin. Tô aqui na mesa hoje com o Rodrigo Terra. E aí, Terra, beleza? Tudo bom, pessoal? Acho que alguns já me conhecem, Exato. Já não é o primeiro de Galho em Galho. Eu sou o Rodrigo Terra, sou diretor executivo de planejamento, estratégia e negócios da Monkin, sócio do Fefo, sócio do Edu. E hoje a gente está aqui com o Maneira na mesa, Maneira que está desde o início da Monkin aqui com a gente. Muito massa voltar a esse contato mais próximo agora. E, cara, se apresenta um pouquinho aí pra galera de casa te conhecer um pouco. Acho que aqui é uma conversa, então, cara, pode esquecer as câmeras. Pensa que você tá numa mesa de bar aqui, conta as suas histórias e isso aqui é um drink. Maravilha. E aí, se apresenta um pouquinho aí pra gente. Que bom. Bom, pessoal, prazer. Eu sou o Du Maneira. Cara, eu tô junto com a Monkin, agora nesse de galho em galho, mas eu conheci a Monkin quando a Monkin era uma sementinha só. Não tinha nem galho, não tinha nada. Conheci a Monkin no dia 1 da Monkin. Eu comecei minha carreira como empreendedor e, por coincidência, no primeiro dia de trabalho que eu estava junto com o meu ex-sócio, o Dudu estava também junto com a Ju, começamos o meu antigo negócio junto com a Monkin. Eles deram certo, eu não. Vocês deram certo, eu não. Mas eu aprendi muito naquela jornada e construí coisas a partir de lá, cara. Eu trabalho como consultor de inovação, mas na essência eu sou um empreendedor curioso, enfim, faço um tanto de coisa. E nos últimos tempos tenho me dedicado bastante para contar tudo isso que eu vivi, porque eu aprendi que, assim, cara, para acelerar projetos é muito importante a gente desacelerar as pessoas, começando se desacelerando e depois contribuindo para que o time se desacelere também. Boa, massa demais. Você também, além de ter participado lá do início, esse ano a gente socorreu a Maneira mais uma vez, sabendo de toda essa sua jornada aí, né, desde desse momento de empreendedorismo lá no início, até agora a gente soube de toda essa sua jornada e falamos, cara, nada melhor do que o Maneira que estava lá no Day One com a gente e com essa bagagem toda para nos ajudar nesse momento agora de crescimento, né? A Monkin chegando em São Paulo, enfim, todas as movimentações que você de casa sabe que a gente está fazendo e está acompanhando. Cada vez mais estamos querendo comunicar isso, né, Exatamente. Terra? E a gente chamou Maneira para um papo de consultoria mesmo, consultoria de processos, de organização de time. Então, fez todo sentido com o momento da Monkin. E agora o Terra também, junto com a gente, está vivendo um pouco também. A gente está, de novo, mexendo um pouquinho na Monkin, assim, nos processos, organizando cada vez mais, estruturando cada vez mais. E fica cada vez mais claro para a gente a importância dessa organização, né? Cara, como que eu organizo meu time para tirar o melhor, a maior eficiência possível, com menos pessoas, mas com uma entrega mais inteligente, mais estratégica. A gente está nessa movimentação na Monkin. Então, está sendo muito da hora aplicar tudo aquilo que tu trouxe para a gente. Mas fala um pouco desse desacelerar pessoas e acelerar negócios. Acho que tem sido um lema que tu tem trazido aí no teu papo, né? Acho que tem o teu @, também, cara. Faz a propaganda aí também do seu ateliê. Maravilha. Bom, vamos por partes aqui, assim. Cara, acho que o esquema todo aqui, e até dessa nossa reconexão, de como as coisas estão evoluindo, é muito entender que para ser grande a gente precisa ter a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Se a gente tá só com a cabeça nas nuvens, a gente tá ali voando, nada tá acontecendo, tá só com o pé no chão, cara, a gente tá, sei lá, aterrado, o negócio não tá fluindo, mas quando a gente tá com os dois, a gente consegue fazer cara, ser grande. Eu acho que mais importante do que ser grande ou qualquer coisa assim, mais do que crescer, é evoluir. Eu acredito muito que se a gente às vezes cresce para além do momento que a gente tá, a gente involui ao invés de evoluir. Então, acho que o trabalho aqui que a gente construiu, né, foi ali no início, né, pensar como que a gente vai fazer, colocar nossa cabeça nas nuvens, né? A gente começou um projeto aqui
de estruturação de estratégia, de OKRs, de metas, de integração junto com todo mundo. E aí, depois de ter essa visão de, cara, onde que a gente quer chegar, o que a gente está fazendo, como que a gente coloca os pés no chão? E aí a gente fez o trabalho de organizar, olha, como que vai funcionar o time, qual que vai ser o processo, qual que vai ser a rotina e tudo mais. E entender que, assim, o mais importante de tanto, sei lá, de olhar uma OKR, como que eu vou chegar lá no meu objetivo, e como que eu vou colocar meu processo em prática, o mais importante é ter rotina. Sim. Sabe quando você tá no final de ano ali, que você fala, não, nesse ano o ano vai ser bom. Tipo aquela coisa assim. E aí, cara, vai passando, passa um dia, passa 2, passa um mês, 2 meses, chega lá, 1º de janeiro do outro ano, você fala, deixa eu ver minhas notas aqui. Putz, não fiz isso, não fiz aquilo. Tá, mas beleza, é óbvio que você não fez, você nem lembrou o que você ia fazer. Então, acho que é um pouco disso, assim, de... Cara, o trabalho que a gente construiu aqui foi, cara, setar bem uma visão para onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer, colocar o pé no chão, caminhar numa direção. E eu trago muito isso da minha bagagem, que tá lá no @ateliê_do_maneira, que na verdade é um espaço de autenticidade, é um espaço do meu caderninho de rabiscos. Compartilho os insights que eu vou aprendendo nas conversas com o pessoal. E é muito enxergar isso, assim, de, cara, ser essencialista. Sabe, eu li um livro que chama Essencialismo. Cara, esse livro mudou minha vida total. E o grande lema é que, assim, cara, pra gente acelerar, pra gente crescer, pra gente fazer coisas que fazem sentido, a gente não tem que fazer mais coisas. A gente tem que fazer as coisas certas. E as coisas certas no seu tempo, assim. Crescer é sempre muito motivador, né? Então, eu quero crescer, quero ser grande, quero ser famoso. Cada um tem sua motivação para algo que hoje talvez não esteja ao alcance, mas no futuro a gente quer estar. E eu sempre comento que o profissional de marketing tem que ser chato. Chato por quê? Porque a gente traz a voz do consumidor para uma empresa ou para um fundador, um empreendedor, que muitas vezes vai incomodar, né? Fala assim, pô, meu produto é esse, meu produto é ótimo. E aí chega o pessoal do marketing e fala, pô, o consumidor não vai gostar? Como não vai gostar se eu adoro isso? Então, o profissional de marketing tem que ser chato. Se um dia vocês contratarem um profissional de marketing que não for chato, corre. Então, o teu papel é de estruturar o crescimento e fazer ele acontecer. Porque muitas vezes o sonho é legal, dá tesão de fazer, mas quando, como você falou, quando vai botar a mão na massa, cada um faz de um jeito, cada um coloca a sua tinta e não existe uma unidade através de um pensamento para fazer acontecer. Isso deve acontecer muito com você, mas como é que resolve? Tá, é até curioso que você comentar, o profissional de marketing tem que ser chato. Acho que consultor de inovação, no caso, eu sou muito chato. Vamos dar a mão aqui. Cara, vamos ser uns chatos bem legais. Assim. Cara, uma das perguntas que eu mais escuto, assim, de empreendedores ou de negócios, cara, a pessoa chega com um negócio, assim, conta empolgada, assim, nossa, olha o que eu fiz, minha mãe adorou, sabe? Tipo, vai lá, filhão, que orgulho. Aí a pessoa fala, e aí, o que você acha? Eu falo, cara, assim, ó, o que eu acho não importa, assim. Você tem que perguntar pro teu cliente o que ele acha. A resposta do mercado é essa, assim. E aí acho que é muito disso, assim, sabe? De tomar o controle das coisas e saber, assim, tá no piloto da carreira, tá no piloto do negócio, assim, você dirige ele para onde você vai. Cara, e é isso, assim, não é ficar querendo um acolhimento que tá fora, assim, que você gostou, pô. Cara, acho que não é muito por aí, não, assim. Mas eu acho que é aí como fazer isso, né? Cara, como que a gente vai olhar para uma coisa que é inovadora e a gente vai conseguir colocar os pés no chão, a gente vai conseguir aterrissar, vai conseguir colocar. Cara, eu acredito muito que empreender ou, cara, chegar num lugar muito longo é uma maratona. Aquele exemplo velho da maratona, assim, cara. Eu já corri 21 quilômetros, assim, cara. Me dediquei muito, assim, corri muito bem, assim. Fiz 21 quilômetros num pace abaixo de 5, assim. Foi, cara, pegado, tava ali, cara, mas era assim... Nem de carro eu faço isso. Nem de carro. Dependendo no Rio, não dá, não. E, cara, mas era isso, assim, todo dia eu corria no mínimo 15 quilômetros. Todos os dias. E aí, cara, vai. Óbvio que eu não corri 15 quilômetros no primeiro dia. Eu corri no primeiro 3 e fiquei com muita dor nas pernas. Depois foi 5. Aí fui engajando. E é até curioso, né? Esse negócio de marketing, criando essas relações com esses outros mundos. Cara, o que me fez correr uma meia maratona foi estar dentro do Strava,
que pra quem não conhece é um app, que você fica ali, ele mede a sua corrida, mostra o mapinha e tudo mais, e ali dentro do Strava você pode engajar nos desafios. Corra 5 km mais rápido, corra 10 km não sei o quê, corra 21 km. E eu lembro que quando eu abri esse negócio, eu sou competitivo. Eu sou competitivo comigo mesmo, assim. Que bom. Caraca, não, eu vou chegar nesse 21 aqui, sabe? Cara, 2 meses eu tava correndo do 21, assim. Irado. Mas só que eu tava ali naquele negócio, assim, eu tinha uma meta, eu sabia o que eu queria, eu sabia que eram uns 21, e eu fui ali no dia a dia me preparando, entendendo, nossa, eu performo melhor no final da tarde do que de manhã. Então beleza, eu vou setar pra correr no final da tarde. Se eu como 1 hora antes ainda, cara, quando eu tô correndo, eu tô meio ali, cara, vou começar a comer no mínimo 1h30, 2. E acho que, enfim, tô levando pra esse lado, assim, que é muito, acho que é esse negócio de, cara, não importa se a gente tá falando de marketing, se a gente tá falando de inovação, se a gente tá falando de esporte, tudo tem que ter consistência e coerência, sabe? Tudo tem que estar ali dentro do negócio. Cara, assim, putz, quero correr 21 quilômetros. Cara, não vou comer pizza todo dia, né? Sim. Então, mas tem uma coisa de autoconhecimento, porque você está falando também, né? E enxergar as coisas, porque muitas vezes o cara tem a ideia e ele não escuta os sinais que você falou. Aqui eu preciso comer com mais tempo de antecedência, que eu preciso não acelerar tanto que o meu coração não aguenta, que o meu músculo da perna não aguenta. E ele vai forçando porque, não, eu quero chegar na minha... rápido. E aí estoura. Então, esse autoconhecimento talvez seja uma dos desafios seus, né? Porque você se autoconhecer e você aplicar em você mesmo só depende de você. Agora, como pegar um cara empolgado que quer fazer qualquer trabalho, mas que seja uma meia maratona rápido, como é que traz essa consciência para ele? De, cara, calma, vamos desacelerar, vamos entender o seu negócio, vamos entender quem é você, vamos entender como você pode colaborar para o seu negócio e como você tem que trazer gente de fora para te ajudar nisso. Porque, de certa forma, é mais um desafio para o empreendedor. Tipo, eu vou ter que me enquadrar num jeito de fazer o meu sonho acontecer. Então, deve ter uma dificuldade sua de falar, cara, vamos focar no método, vamos fazer junto que a gente vai fazer direito. Acho que tem bastante disso, assim, eu costumo dizer que, assim, cara, sempre quando começo o trabalho, eu começo muito quebrando gelo, assim, sabe? E quebrar o gelo, cara, eu sou muito ruim de trabalhar com pessoas que eu não conheço, cara. Isso é horrível pra mim, assim. Cara, se eu chego em qualquer lugar, cara, se a gente não tivesse batido um papo minimamente, se eu não conhecesse o Fefo e tal, cara, eu ia dar um jeito de chegar aqui 1h30 antes, eu ia dar um jeito de ficar assim, amigo de vocês. Falar alto, falar baixo, engraçado, Então, assim, cara, acho que é muito... Eu costumo, cara, já começo entendendo o que é a motivação da pessoa, o que não é pra analisar. E com essa análise eu começo a entender, cara, se a pessoa tá aberta a crescer ou se não. E como que eu vou, talvez, mostrar pra ela alguns caminhos de como que ela pode evoluir. Porque, cara, a verdade é, se você quer ser grande, hoje você é menor do que você quer ser. Sim, perfeito. Ótimo, legal. Acho que essa é a base. Cara, e se você quer crescer, cara, encontra o caminho pra isso. Assim, aceita que você já não é grande. E como você vai chegar... Ou aceita que você não tá no lugar onde você gostaria. E como que você vai chegar lá? A gente tá falando de exercício de autoconhecimento, de tudo. Eu faço bastante esse paralelo da minha vida, cara, pessoal e de me perceber com o trabalho. Mas, cara, vamos colocar na realidade do marketing aqui. O cara fala, pô, meu produto aqui, tal, maravilhoso. Esse é o slogan, esse não sei o quê, tal. Mete campanha, pá. Mas, cara, o autoconhecimento para um negócio é quando a gente vai olhar lá nas mídias lá. Pô, quantos cliques que deu nisso? Por quê? Deixa eu entender. E aí, além do número que tá aparecendo ali, apareceu, sei lá, 20 cliques primeiros 2 minutos, tal. Qual que foi o perfil dessas pessoas? Qual que foi o horário? Sabe, é entender que a gente não tem as respostas. Que muitas vezes a gente está construindo as perguntas. E acho que uma coisa muito, muito, muito importante é não olhar só o número frio. Cara, o número, ele é só um número. Mas o que ele comunica? Sabe, comunica que a gente mandou muito bem? Comunica que, sei lá, o botão vermelho converte mais do que o azul?
Sabe, por quê? E aí eu sempre vou numa linha, cara, de conversa com as pessoas, se conecta com as pessoas. Cara, quem tá do outro lado são pessoas, sabe? Olha mais olha de CPF para CPF, sabe? Não coloca, tipo, o CNPJ maior do que eu tenho às vezes. Não, cara, assim, você tá criando uma comunidade, sabe? Tá. E acho que aí a resposta curta pra pergunta aqui, do que eu acho, cara, o primeiro passo é criar um ambiente seguro onde as pessoas entendam que todo mundo tá ali para evoluir. A pessoa tá evoluindo, o negócio tá evoluindo, tá tudo evoluindo. E, cara, tem que ser adaptativo. Assim, se a pessoa soubesse já como chegar lá, ela já tava lá. Eu não ia falar... repare que eu não falei se ela soubesse como que chegava lá, ela ia. Cara, que muitas vezes a pessoa que tá do outro lado, ela acha que sabe como que é. E ela vai, e às vezes chega num lugar nada a ver, assim. Cara, se soubesse, já tava lá. Então, cara, entende que, cara, você precisa evoluir, você tá aprendendo, tem momento que é de performar, tem momento que é de aprender, e aí depois disso, cara, o negócio vai, mas se auto-percebe, vê, aceita os sinais que a vida te dá, interpreta e ajusta a rota. Essa questão que é até clássica, né, de ouvir mais do que falar, né? Quando você chega no lugar, pode não parecer, mas eu era muito tímido. De verdade. E eu era um adolescente de óculos, narigudo, sem jeito. Então eu tinha dificuldade de chegar num lugar que eu não conhecia ninguém igual a você, né? E ser eu. Aí eu ficava muito quieto ouvindo. Então eu percebi exatamente o que você falou, eu me vi muito na tua fala, porque eu percebi exatamente os trejeitos do Fefo, os seus trejeitos, o que estava acontecendo aqui perto. E eu só começava a falar quando eu já tinha meio que tudo mapeado. E é engraçado porque, de novo, a gente sempre fala, né? Não precisa estar perfeito para estar pronto. Mas eu, por ser tímido, eu precisava que tivesse perfeito para mim naquele momento, para eu poder ter segurança de fazer. E às vezes não estava, eu ficava quieto a noite inteira e nada acontecia. Mas eu fui aprendendo muito a identificar o padrão das coisas e das pessoas. Só que eu sempre fui também, com o tempo fui ficando mais agitado, menos tímido, vivi muito, tenho muitas certezas. Nada tímido. Não sei, você que está dizendo. Tenho minhas certezas, minhas dúvidas, e estou conhecendo sempre isso. Então, eu tenho mais facilidade de ouvir, mas não de colocar em prática. Então, eu abro muitas portas, eu sou o cara empolgado que vai pegar uma galera e eu falar, venham comigo que vai acontecer. Só que eu também sei, dentro das minhas deficiências, que eu preciso de alguém que fique amarrando atrás. Então, as pessoas que eu trabalho, que eu tenho maior sucesso, são pessoas complementares a mim e extremamente organizadas. Quando junta isso, é uma explosão. Então, isso é difícil acontecer, né? Você ter uma organização que você chegue e você encontre essa consciência, talvez. E aí eu falo sobre essa organização, tipo, a gente acaba vivendo, falando aí, obviamente, do nosso negócio, da Monkin, mas a gente vive num mundo muito de incerteza, né? Não só na Monkin, mas ecossistema de tecnologia, até empreendedorismo no geral das contas o mundo vive num mundo de incerteza. O mundo vive num mundo de incertezas, mas eu falo de empreendedorismo, talvez assim, trazendo para a mesa aqui, é um dos pontos que a gente tem muita incerteza o tempo todo, né? Vamos arriscar aqui, vamos colocar, como você estava falando ali antes, isso no ar, ou vamos esperar, sabe? É sempre uma incerteza. Então, quando a gente não tem certeza de algo, é difícil organizar também, sabe? Pô, beleza, eu não tenho certeza. Qual que será que é a melhor forma de organizar isso daqui? Sabe, às vezes a gente aposta muita ficha num tipo de organização e chega na semana seguinte, como a gente fez durante a nossa consultoria, eu fazia o alinhamento de uma maneira, daqui a pouco chegou o maneira e falou, não é dessa maneira, é de outra maneira. Então, acho que organização é chave, mas talvez não olhar para aquela organização como sendo a verdadeira absoluta, né? Acho que ter isso também. Você falou que gosta de uma organização, mas não pode ser a única verdade aquela organização ali. Enfim. É que depende. Essa complementação. Eu queria colocar assim, acho que, cara, trazendo meu lado consultor, queria muito desenhar um gráfico aqui, espero que a galera consiga ver esse gráfico aqui.
Maneira sem um papel e uma lapiseira na mão é foda. Cara, assim, ó, entrem lá no ateliê do Maneira, vocês vão ver quanto rabisco é assim, cara. Eu sou um engenheiro de humanas, assim. Então, cara, pra mim, assim, é desenhar um gráfico, colocar umas carinhas e falar, é isso, tal. Cara, mas trazendo isso, vou tentar desenhar aqui no ar. Imagina que um gráfico, onde aqui a gente sabe, tipo, conhece as tecnologias e aqui a gente conhece as demandas do mercado. Quando a gente conhece as demandas do mercado e a tecnologia, a gente está num ambiente previsível. Então a gente, cara, segue a receitinha de bolo, quase não tem certeza. Sei lá, vamos produzir um carro. A gente sabe, vai mudar uma porta, vai mudar um negócio. Cara, mas assim, um carro é um carro, independente do modelo, assim, cara, então segue aquele passo a passo, tal. Claro que antes de seguir esse passo a passo, tem que ter todo um estudo de, olha, as pessoas estão querendo carros maiores, olha, tem isso, tem aquilo. Então, assim, ambientes previsíveis é método cascata, assim, PDCA, assim, sabe? Faz uma coisa, depois faz outra, assim, em sequência. E é ótimo fazer isso. Porque, assim, cara, uma das coisas que mais toma tempo de quando a gente tá fazendo qualquer coisa é tomar decisão. Então, sei lá, eu tô olhando para esse copo aqui e eu tô pensando, assim, se eu tomo água ou se eu não tomo água. Enquanto isso, a água não diminui e meu corpo não se hidrata. Então, fica nesse negócio aqui. Nada acontece, mas aqui tá virando mortal, duplo carpado, tá aquele negócio. Então, assim, cara, quando a gente tá num ambiente previsível, a gente tem que tomar tantas decisões. Cara, a gente vai Pronto, fechou. Rapidão. Cara, você já toma. Cara, é igual, sei lá, você acordou, já escova o dente, já não sei o que. A hora que você vê, você fala, caraca, eu já fiz tudo isso e nem pensei. No automático. Tô no automático. Tem coisas que são previsíveis e tem que estar no automático. Aí a gente vai para uma outra camada. Uma camada onde a gente tem incerteza sobre tecnologia e tem certeza sobre o requisito. O que precisa ser feito. Nesse ambiente, a gente está num ambiente de incertezas. Então, nesse ambiente de incertezas, a gente tem que ser adaptativo e não prescritivo, né? Faz isso. Cara, mas o que é ser adaptativo? É fazer um pouquinho e ver, como que eu me senti? Eu coloquei essa campanha com essa frequência, com esse writing, com esse... Caraca, você vai testando, assim, você faz pequenininho, sabe aquele negócio de constrói rápido, erra barato? Só que assim, cara, você vai fazendo isso e você vai fazendo aos pouquinhos, sabe? Teve até uma curiosidade, assim, essa é uma consultoria, cara, muito, muito doida, assim, cara. Esse foi um dos caras que eu aprendi muito na minha carreira, ele me contou isso. Ele falou, cara, eu fui dar aula de empreendedorismo no interior da Amazônia para as pessoas que estavam vestindo cocar. E eu sei que na Amazônia não existem só pessoas disso, já estive em Manaus, eu sei que como que é lá, tirando esse estereótipo, mas ele foi para lá, sabe? Ele foi dar aula de empreendedorismo inovador dentro de uma comunidade, cara. E aí ele falou, cara, fudeu, tipo, vou falar aqui em Lean Startup, tal. Ele falou, cara, o que eu vou fazer? Cara, ele teve uma sacada genial que eu pego muito isso pra vida, assim. Cara, e a essência ela é a mesma. Ser adaptativo. É o seguinte, que ele falou assim, ó, tinha umas senhoras lá, aí ele pegou uma que ele achou que ele conseguia dialogar mais, que estava mais perto, próximo da realidade, e falou, olha, vamos dizer que a senhora foi no mercado e viu lá que tinha agora um iogurte de manga. E aí você olhou para aquele iogurte de manga e você falou, cara, parece interessante, mas será que minha família vai gostar do iogurte de manga? Aí ele falou assim, cara, se tivesse esse iogurte de manga, o que você faria? Você compraria uma unidade? Você compraria uma bandeja? Você compraria um fardo? Ou o que você faria? Eu falei, não, eu compraria um. Ia lá, dá pra galera experimentar, cada um toma uma colheradinha. Se eles gostarem, no outro dia eu vou lá e compro uma bandeja, eu compro mais um e tal. Cara, ser adaptativo, na essência, de uma forma bem simples, é isso. É você experimentando aos pouquinhos. Sabe? Testa aqui, testa ali. Ah, não, vou experimentativo, não sei o que, Scrum, papapá. Cara, a essência é a mesma, assim. Faz de pequenininho, testa, aprende, esteja aberto ao que vem. Voltando lá no desacelerar, assim, sabe? Cara, deixa eu perceber onde que eu tô. Sabe, cara, se você vai acelerar, você tem que ter certeza que você tá numa reta, né? Se você vai acelerar numa curva... Tem que saber que tem a curva. Tem que saber que tem a curva. Então, assim, é perceber o que tá ali. Então, isso é ser o adaptativo, é fazer aos pouquinhos e tal. E aí tem lá as metodologias, né, de Scrum, de Agile, enfim, as N que existem. E terminando o meu gráfico aqui, então quando a gente tá aqui, tecnologia e depois requisitos, se a gente tá nos extremos, onde a gente desconhece as duas coisas, a gente tá num ambiente imprevisível.
Que ali o que vale é tentativa e erro, pesquisa básica, esse tipo de coisa, assim. Então, cara, acho que o primeiro ponto, né? Sabe, como ser adaptativo, o que fazer? Primeiro entende onde que você tá. Voltando ali, você ia pra um lugar, você ficava percebendo os trejeitos das pessoas. É o mesmo negócio. Você pegou um projeto e fala, deixa eu ver que cara que tem isso. Tá, aqui eu posso ser mais prescritivo. Aqui eu vou ter que fazer uma parte prescritiva, uma parte adaptativa e saber que existem ferramentas. E entender que nem tudo é prego, nem tudo é parafuso e que teu martelo não serve em todo lugar. Sim. Então, você falou um pouco de metodologias, né? E aí a gente fala para muita gente aqui, né? Milhões de pessoas. E é muito legal você falar para mim, né? De metodologia, porque a gente escuta Scrum, Agile, blá, 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 várias, eu não sei todas, deu para ver, né? Quais que você usa mais, qual a característica de cada uma, assim, bem didático e não precisa ser muito profundo. Tá. E como é que você escolhe uma ou outra? Adorei a pergunta, cara, porque eu sei responder. Acertei uma. Eu sei responder. Não, cara, eu fiz um trabalho recente para uma grande montadora de caminhões, me contratou para ir fazer uma sequência de workshops lá, 12 horas de workshops para ensinar o pessoal da montadora como ser inovador. Vem aqui e ensina métodos de inovação pro pessoal. Falei, caraca, vai ficar muito chato isso. Vai ficar muito chato. Imagina, eles queriam que eu levasse todos. Qual que eu levo? Todos. Falei, putz, vai ser uma aula, cara. Falei, eu vou ser o professor da faculdade que eu odiava, sabe? E aí, cara, eu peguei, desde 1970... todas as metodologias que chegaram até a mim. Desde lá do Lean, PDCA, Scrum, DevOps, Teoria AU, Design Thinking, Lean Startup, Customer Development. Cara, bum! Tudo isso, cara. Eu coloquei numa linha do tempo e fui acompanhando. Cara, o que aconteceu, tal. Cara, e o que eu descobri é que, assim... eu descobri um negócio que eu tô chamando de os 4 E's da inovação. Cara, por trás de todas as metodologias, não importa qual a metodologia, existem 4 E's. O primeiro, que agora, assim, eu vou esquecer, mas eu vou lembrar, assim. Cara, são 4 E's, que o primeiro é explorar. Cara, entender. Entende o problema, entende a oportunidade. Depois que você entendeu, você vai pro segundo E, que é estruturar, que é colocar as ideias no papel. E, cara, colocar as ideias no papel é muito importante para engajar um time. Foi o que você comentou, não, eu sou muito de olhar que tá, mas... Vamos fazer um rabisco aqui e colocar todo mundo? Cara, o terceiro E que é experimentar. Vamos ver se dá certo mesmo. Essa daqui é a melhor, essa solução, isso, aquilo, tudo mais. E o quarto E que é escalar. Cara, descobrimos que é isso, agora a gente vai escalar, vamos fazer isso grandão. Então, assim, cara, independente da metodologia, tem esses 4 E's, um pouquinho mais do primeiro E, um pouquinho mais do segundo, que na prática é assim, cara, quando eu tenho mais incerteza... se eu não sei onde eu tô, eu vou explorar mais. Então, se a gente vai para um design thinking, cara, toda a parte lá, vou de empatia, sugere ali, vou fazer um cliente oculto, vou visitar a região, sabe? Vou viver a dor na prática. Então, assim, isso tem o design thinking tem um grande componente de experimentar, mas quando a gente, sei lá, vai pro cascata, que é o método de faz um, depois faz outro, tal, cara, é bem pequenininho esse negócio de explorar, porque você está num ambiente previsível já. Então, acho que assim, é entender mais uma vez, sabe? Onde que a gente tá, para entender, olha, aqui precisa mais de explorar, ou sim, não, já entendo muito bem, sei como funciona, vamos para frente. Então vou estruturar. Vou organizar as ideias aqui, vou experimentar para ver se é isso, e depois escalar. Então, esses são os... Cara, independente do método, cara, entende que nem tudo é prego e pensa nesses 4 E's, cara. Primeiro, explora, entende muito bem o que é. Cara, estrutura, organiza as ideias, experimenta para você ter certeza se é aquela a solução, se o problema é aquele mesmo. E a hora que você estiver seguro, cara, escala. Mas toda inovação é uma gestão de riscos. Você nunca vai saber se é aquele momento. Sim. Cara, você está minimizando riscos, mas uma hora você vai ter que assumir um risco. Então, assim, é grande ou pequeno, mais tempo ou menos tempo, mas acho que assim, é organizar isso, cara. Então, o que eu digo deixo aqui, acho que pra galera que está nos assistindo aí, antes de pensar que metodologia, pense onde que você está. Se é uma coisa previsível, enfim, caótica ou imprevisível. E antes de buscar qualquer ferramenta, pensa nos 4 E's, assim, sabe? Quanto eu preciso explorar? Quanto que eu preciso estruturar? Quanto que eu preciso fazer toda a parte ali de exploração e depois escala? Então, acho que é um pouco disso, assim.
Tá. Onde que a gente tá? Eu percebi que eu fui muito longe. Mas, Não. cara, acho que até... Você trouxe um momento de reflexão, na verdade, né? Esse que foi Porque a a gente pausa pensa aqui. muito. Você falou que 10 metodologias. Uhum. Por trás dessas 10 tem 4 pilares. Tem. E é uma opinião minha. Que muita coisa só muda o nome. Eu falo para algumas coisas de marketing, growth, crescimento. Crescimento ao longo da vida é crescer. As ferramentas mudam, a tecnologia muda, a experiência muda, porque você vai acumulando ao longo da história, mas a base é sempre muito parecida ou igual. Então, e as pessoas procuram o novo, mesmo sabendo que é só um nome novo. Sim. Mas eu acho que tem uma coisa... Quando eu olhei para todas essas metodologias, fica muito claro que, assim, lá 1970 até anos 2000, a principal frente, assim, era estruturar. Depois, cara, que era estruturar, que era, vamos criar um carro. Cara, tinha que documentar todas as coisas. Cara, experimentar era bem pequenininho e escalar já era grandão. Então, cara, a gente tava num momento que o mundo era mais previsível. Previsível porque, assim, não acontecia, as coisas aconteciam numa velocidade menor, numa frequência menor, as inovações numa frequência menor do que hoje. Então, hoje, na verdade, assim, é a mesma coisa, só que, assim, é um foco mais no primeiro L. Eu vou explorar mais, sabe? Vou estruturar mais. Cara, eu acho que é essa que é a libertação, assim, sabe? Cara, o que tá por trás, sabe? E mais no que tá por trás do que o que eu tenho que fazer. E eu até falo muito, assim, cara, pra tudo que você olhar na sua vida. Pra tudo. Seja uma ferramenta, seja uma metodologia, enfim. Pensa que aquela coisa existe para te servir e não você para servir aquela coisa. Sim. Ah, não, agora eu sou o Scrum Master. Uhul, Scrum. Pá, tatuar aqui, Scrum. Sabe? Cara, pera aí, sabe? Vamos pensar para que é isso? O que tá por trás? É isso mesmo? Para que o Scrum te sirva e não você sirva o Scrum. Acho que essa é a base disso tudo. Cara, e tem uma coisa que eu quero compartilhar, a gente estava comentando aqui, eu lembrei de uma história. Na verdade, é uma coisa que eu aprendi com uma professora de Harvard, que chama Linda Hill. Cara, mulherão da porra. Pesquisa sobre lideranças há muitos anos. E recentemente ela conduziu um estudo sobre lideranças de inovação. Recente, não tão recente, assim. Ela estudou lá o Ed Catmull da Pixar, com Jobs, enfim, toda essa galera e tal, desse universo americano que chega até a gente. E o que ela descobriu foi que quando a gente fala de liderança de inovação, o que a gente entendia como liderança, os princípios da liderança tradicional, cara, não servem pra nada, assim. Que, assim, a liderança tradicional é o quê? Cara, define uma visão, tá lá, claro, a visão. Depois que você setou a visão, você engaja um time para executar e chegar até essa visão. Beleza? Cara, só que quando você está fazendo uma coisa verdadeiramente nova, você não consegue, não sabe onde você vai chegar. Você não sabe, muitas vezes, o que você vai construir. Cara, não tem como construir uma visão. Você vai engajar as pessoas com base no quê? Então, o que ela comenta, e o estudo dela mostra, assim, cara, que quando você está fazendo algo inovador, uma liderança de inovação, não é a liderança que seta uma visão, engaja o time, quebra o negócio, quebra toda a estrutura para o negócio acontecer. Mas é a liderança que constrói um ambiente, constrói um palco para que todas as pessoas do time consigam estar em cima desse palco e consigam atuar em cima desse palco, cara, com todas as suas paixões, com todos os seus talentos, com todos os seus sonhos, assim. Então, no final, o líder de inovação, ele é a pessoa que consegue destravar potencial. Que eles, cara, cria o palco e as pessoas estão ali em cima. Ele está ali cuidando do jogo para que o negócio flua. E até nessa palestra que eu aprendi isso, ela primeiro mostrou a foto do Ed Catmull, que, cara, provavelmente eu tô falando aqui, eu tenho certeza que muita gente não sabe, eu não sabia. E Ed Catmull, ele foi o fundador da Pixar. Cara, se a gente conhece todas essas coisas hoje de Toy Story, enfim... A culpa foi dele. A culpa foi dele, é isso. E ela mostrou uma foto dele, falou, galera, quem conhece esse cara? Levanta a mão. Ninguém levantou a mão. Aí
ela mostrou a foto do Einstein. Quem conhece esse? Galera, pá, eu aqui, tal. E aí ela mostrou a foto do Toy Story. Quem conhece? Todo mundo, eu. Ela falou, cara, isso daqui é mais uma evidência de que, assim, os líderes de inovação do nosso mundo de hoje, eles têm menos esse momento ahá, de, cara, façam isso, é isso daqui, tal. É menos uma pessoa e mais todo o time que se cria. Mais o resultado, né? Que esse time consegue entregar. No caso, é o Toy Story. Exato. E aí, acho que até colocando aqui como um exemplo, né? Sei lá, imagina que nós três aqui e mais alguém que tá nos assistindo, tá junto. A gente foi acampar, aí chegou de noite e a gente se perdeu na trilha. Cara, ou de dia mesmo, pra não... Porque, a gente, cara, o que a gente vai fazer? Vamos dormir, se a gente tem condições de dormir, dorme. E vamos olhar as coisas durante o dia. Mas acho que o negócio é assim. Cara, imagina que a gente tá numa montanha. A gente tem que descobrir o caminho pra casa de volta. Cara, como que a gente vai fazer isso, assim? Como que a gente vai aumentar nossas chances de achar o caminho? Cara, se a gente dividir o grupo... claro que não vai sair todo mundo, um pra cada lado, senão todo mundo vai se perder e já era, sabe? Então, assim, cara, é muito... dá uma olhadinha pra cá, dá uma olhadinha, todo mundo procura um pouquinho, vamos se juntar. Olha, aqui tá parecendo que beleza. Então, vamos até aqui, agora vamos olhar de volta. Então, é esse caminho, assim, é construir esse caminho em grupo, sabe? Cara, explorar isso, assim. Tô aqui refletindo porque... Eu adoro essas analogias que o Maneira traz, porque eu sempre falo, né? Você se comunicou dentro aqui da Monk como facilitador. E essas analogias que o Maneira faz você automaticamente começa a imaginar esses momentos na sua vida que você tem uma decisão a ser tomada, quero voltar para casa, nesse caso aí, e você se coloca às vezes numa situação onde o seu time tá cada um pensando de uma maneira e a gente acaba não juntando as forças. Então... Os reality shows são isso. Os reality shows são isso. Exato. Mas tem uma forma de eliminação no final, né? De que forma são isso? Não, você coloca todo mundo numa casa e eles têm que se virar lá dentro, se conhecer e conviver. É verdade. Cada um com a sua estratégia. Nunca se viu na vida, cada um com a sua estratégia e o propósito eu tenho que eliminar todo mundo para ganhar 1 milhão. Então, você tem os caras com mais poder de persuasão, que formam os grupos, que separam as pessoas. Você tem o cara mais passivo, que tá ali quieto, mas ele influencia a galera. E trafegar dentro disso é super complexo. Aí, trazendo isso de volta para a questão do líder, o líder de uma startup, por exemplo, muitas vezes não existe nada. Você tem que tirar... Você abre uma porta e fala, galera, vem aqui que eu quero contar um negócio para vocês. Aí você conta a sua história, conta a sua ideia e você encanta de 10, 2. De 10, 3. Você pega esses 3 e você tem que ir conduzindo essas pessoas para construir algo que nada mais é do que o seu sonho. Aí tem 2 formas de olhar, né? Você traz gente que te obedece e aí o líder que traz gente que obedece nunca vai ter o contraponto. E esse cara que obedece e segue o líder pode estar indo para o abismo. E como ele não faz o contraponto, ele vai para o abismo junto. Mas durante a trilha, durante o caminho, é muito mais fácil para o líder liderar quem não faz o contraponto dele. Mas provavelmente eles vão ter... É mais sorte do que o sucesso ser conduzido. Quando você vai para o colaborativo, você vai pegar esses 3 caras, vamos para lá. Como é que vocês acham que a gente vai para lá? O líder vai lá e fala da opinião dele. Aí o Fefo, que tem a gente de fato tem uma forma diferente de pensar as coisas por um mesmo propósito, eu vou ver o Fefo e vou ver as coisas de um jeito diferente. Vou aprender. A gente vai andar mais um pouquinho, que foi o que você falou dos grupos. Vai demorar mais para chegar. Muitas vezes as pessoas não têm paciência de investir o tempo que eles deveriam investir para realizar as coisas. E aí começa a ter uma cobrança do líder por fazer logo, as pessoas que seguem o cara e vão cair no abismo desistem. E aí gerenciar as pessoas é muito difícil, porque ouvir é muito difícil. Então, a questão de liderança é bastante complexa. E eu acho que você chega nas empresas sem saber qual tipo de liderança que você vai ter como desafio,
mas sabendo que tem características diferentes que você tem que ouvir. Conta pra gente um caso de um cara que te entendeu de cara e foi do caralho. E depois um que, putz, não rolou. E aí eu não sei que fim levou, mas não rolou. Tô revirando aqui, porque... Cara, mas eu acho que é sempre... Acho que a grande questão, assim, eu sempre enxergo as coisas com 2 momentos, assim, sabe? Um momento que eu tô querendo aprender, tipo, explorar e aprender, e outro que eu tô querendo executar e performar. Então, depende, assim, sabe? Depende muito do ambiente que eu tô, assim, cara. Se eu tô num caminho, cara, de executar, de aprender e tal, eu tento trazer, assim, muito... e se a gente fizesse? Eu conversei com não sei o quê, sabe? Trazer mais evidências, assim. Acho que em qualquer um dos mundos, acho que tem esse negócio de trazer evidências. Mas, cara, empreendendo é isso, né? Se você tem um sócio, cara, você acredita que o caminho é A, só que a pessoa acha que é B, e C não é uma opção, sabe? Fica aquela coisa meio bola dividida, assim, sabe? Tô tentando aqui, cara, lembrar de uma história legal pra contar nessa linha. Vou contar uma, assim. Cara, como consultor de inovação, eu tenho andado em organizações muito grandes. Assim, fiz um trabalho recente com uma empresa de telecom, uma das maiores do Brasil. E, cara, eu tive um trabalho gigantesco pra desdobrar um espanhol que era duro, que ele falou o seguinte, cara, eu queria convencer ele, queria mostrar pra ele que era possível contratar startups sem romper todos os negócios que tem lá pra comprar, enfim, comprar coisas de um fornecedor. Porque, cara, e o que eu fiz foi muito entender qual que era a dor dele. Porque, cara, imagina assim, a área que compra qualquer coisa na empresa, se existir alguma corrupção, tá lá dentro. Porque a grana sai de lá. Assina o cheque. Quem assina o cheque. Então, assim, cara, ele tem que garantir que não existe nenhuma corrupção. Sabe? Tem que ser rígido em todas as coisas. Obrigado. Tem que ser rígido em todas essas coisas, assim. E aí, o que acontecia? Vamos contratar uma startup. Aí chegava lá e falava, cara, eu quero um balanço de 5 anos. Ixi, essa aqui só tem 5 meses. Tipo, e aí como que ele vai garantir que a empresa vai continuar contratando fornecedores que conseguem entregar o que é prometido, que o tempo do quanto a empresa existe é um indicativo de se ela tem capacidade de entregar ou não. Então, um dos, né? É um dos. Mas que pra chegar numa fórmula de, cara, a gente vai diminuir risco, as pessoas vão entregar, se a gente contratar, vai entregar, olha o tempo. Então, cara, o que eu fiz foi, cara, peguei um exemplo de como que uma empresa super, uma SA e tal, contratava, que era uma empresa que eu já tinha trabalhado. Cara, falei, isso aqui é boa prática, lá funciona assim, tal. E, em paralelo, eu olhei para a lei das startups, para o marco legal das startups, para ver como que o governo estava contratando startups para fazer as coisas. Aí eu falei, olha, tá vendo isso daqui? Essa aqui é a empresa grandona que tá fazendo, olha como que funciona. Olha o governo. O governo, sabe? Tipo, funciona assim. Mas mesmo assim, cara, eu entendi qual era o problema, eu entendi quais eram os pontos de restrição, e acho que é isso, tem que estar aberto ali a ouvir, a construir o negócio, sabe? A construir a viabilidade de algo. E não foi de primeira que ele aceitou a minha proposição. Então, na primeira ele falou, não, isso daqui não dá, e eu fui aprendendo e fui teimando. Só que assim, um teimoso que vai melhorando as coisas até o momento que ele falou, cara, entendi, vamos fazer isso. E no final, foi muito surpreendente. Todo mundo ficou de boca aberta, assim, que ele falou assim, tá, gente, eu entendi. Vamos experimentar? Tipo assim, sabe? Vamos experimentar pra ver que dá. Porque assim, a gente tá levantando um monte de ponto e a gente não sabe se esses problemas aqui vão acontecer. Então, até ao longo do processo, ele vendo todo o negócio, ele foi pegando o que estava por trás, ele falou, vamos testar? Vamos ver em 3 meses, assim, quais desses problemas aqui acontecem? E assim que eles acontecerem, a gente corrige. Então, acho que é muito desse... Cara, você conseguiu conquistar confiança, foi testando, identificou o perfil, montou uma estratégia para acho que o mais importante, eu fui aprendendo com ele. Claro. Porque eu sabia como que era numa empresa, como que era no governo, mas a realidade dele era diferente dessas duas. Então, assim, ser humilde de falar, cara, eu não
eu quero te entender, me fala Exato. o que é, assim. Eu acho que nessa sua construção aí, você trazer os pontos que ele ia te falando no meio, claro que fortalece o seu ponto, no fim das contas, né? Que era o seu objetivo final ali. Falando desse ponto entre colocar a galera, né? Porque, bom, a gente está falando aí de uma empresa startup, né? E aí... Hoje a gente tem um modelo que... Tá, beleza, de certa forma se aproxima com uma startup. Então a gente, de fato, quer colocar, ou vamos colocar numa situação de um terceiro aqui, beleza. O empresário tem lá, é uma startup. Como que o líder de qualquer área que seja dentro dessa startup, como que o líder ele consegue dar voz a todo mundo, mas não ser essa zona, saca? Porque... Beleza, eu entendo que não tem uma visão clara e não tem, às vezes, ali né, alguém puxando, não, o time é pra cá, e é pra cá. Mas, ao mesmo tempo, e você já me falou isso, que, não, Fefo, você tem que fazer tal coisa, você tem que estar aqui e direcionar a galera, você tem que isso. Então, até pro pessoal de casa, até pra eu, de novo, aprender mais um pouco, o Terra também, como que a gente organiza essas... Porque quando você tem um time engajado, já é o primeiro passo, né? É essa galera que quer estar ali no palco, como você falou. Pô, que massa, temos um time engajado. Agora, como a gente pega todas essas vontades, que às vezes vão ser A, B, C, D, E, né? Não vão estar alinhadas, como você organiza de maneira que as frustrações não ocorram de uma maneira que, né, a galera queira sair desse palco? Como gerenciar isso? Porque... quando são duas pessoas, um quer A, outro quer B e o C não é possível, beleza. Não tem ali um consenso. Mas quando tem muita gente, eu vejo até como mais difícil, sabe? Sim, sim. Então, cara, o desafio pro líder nesse momento, qual que é o limiar entre deixar na mão da galera e você tá ali tomando as decisões, sabe? Tipo, ainda pra mim... Tá. É confuso isso. O engenheiro de humanas vai falar de mais de um gráfico aqui. Nossa. Então, até recomendando, pessoal, deem uma olhada no YouTube mesmo. Tem No YouTube. Aqui no YouTube, aqui, ó. Ou pra você que tá no Spotify, já vai pro YouTube. Boa. Aproveita e já se inscreve no De Galho em Galho. Procura as mídias também do Maneira. Procura as mídias da Monkin. Acho que nesse momento Pode pausar o episódio. Pausa o episódio e faz isso. Né? Não é uma boa? Peraí, vai lá. Isso aí. Vai lá, gente. Vamos dar um tempo. Beleza? Acho que já deu tempo. Boa. Agora olha o gráfico aí. Voltamos com o gráfico. Voltamos com o gráfico. No próximo bloco, o gráfico. Mais uma vez, engenheiro de humanas aqui. E eu tava recomendando aqui no YouTube, procurem, não agora, né? Cultura Spotify. Vão ter 2 vídeos lá que vai mostrar como que eles... Porque, na real, o que o Spotify fez, eles hackearam o Scrum. Você me manda esse link Eu te mando. e eu boto na descrição aqui. Fechado. Fica fácil daí pra galera. Combinadíssimo. Tá aqui embaixo. Show. Cara, e o negócio que eles entenderam é que, assim, não é... Como que eu vou como que eu equilibro autonomia e direcionamento? Exatamente, essa pergunta. Assim, como que eu equilibro autonomia e direcionamento? Que, assim, é um ou é outro? Porque tem gente que quer ter autonomia, mas ainda assim precisa de é aqui, ó, vai que é tua. Exato. Né? E aí, assim, a lógica é mesmo... assim, sair desse mundo gangorra de autonomia e direcionamento para ir para um gráfico, o famoso gráfico. Chegamos no gráfico. Enxergar, assim, autonomia e propósito como coisas complementares, não como coisas excludentes. Cara, se a gente tá num lugar que tem pouca autonomia, cara, e pouco direcionamento, tá todo mundo lá, fazer o quê? Assim, não sei o que é pra fazer, ninguém fala o que é pra fazer, e aí? Enfim, é aquela coisa, né? Ou não faz nada, ou faz qualquer coisa. Ou faz qualquer coisa, assim. E no final não vai prestar muito, né? Sim. Só com sorte. Exato. Aí a gente tá num ambiente... Sei lá, vamos começar a colocar uma historinha. A gente precisa atravessar uma ponte. Cara, tem um... Não vou dizer, não é atravessar uma ponte. A gente tá num lugar, tem um rio e tem o lugar que a gente precisa ir. A outra margem. Então, assim, se a gente tá num lugar que tem pouco direcionamento e pouca autonomia, as pessoas não vão fazer nada. Vão ficar ali e cada um vai querer fazer alguma coisa, o outro falar, não, deixa eu sentar aqui, quero dar um relax. Tipo, vai ser isso. Mas se a gente tá num extremo aqui de muito direcionamento e pouca autonomia, então vai ser aquela coisa assim que a pessoa fala assim, construa uma ponte, vai, sabe? Vai nesse caminho. Como é que faz?
Exato, assim. Então, acho que tem esse direcionamento. Se a gente tem pouco direcionamento e muita autonomia, a gente tá nesse espaço aqui, cara, tem um que tá pegando um pau de um tipo, outro de outro, sabe, que tá cada um fazendo alguma coisa, mas assim, as pessoas querem fazer, mas ali tá aquela coisa meio confusão, perdida. E aí, se a gente tá num caminho onde tem um direcionamento e tem autonomia, é assim, a gente não fala, o líder não fala, construa uma ponte. Ele fala, precisamos chegar do outro lado, o que vamos fazer? E aí fica esse negócio, começa a ser adaptativo e tudo. Mas beleza, maneira. Pô, muito legal esses teus gráficos aí, acho bem legal. Eu vou entrar lá no ateliê, @ateliê do Maneira, quero ver todos esses teus rabiscos aí. Cara, mas e aí, na vida real? Me fala de vida real. Cara, isso na vida real significa manter uma rotina. E eu pego muito no pé de vocês aqui, você sabe, né? Cara, assim, olha, daily, todo dia é pra isso. Review, cada 2 semanas é pra isso. Nossa, mas que chatice, vou ter que entrar no... Cara, é ritmo. Cara, voltando lá no começo da conversa, lembra que eu falei, cara, é coerência e consistência. Respirar. Porque cara. senão fica todo mundo acelerado, afobado, né? Não, e respirar é o maior exemplo, né? Você não pode parar, você faz a sua vida inteira. Uhum. E é esse negócio, cara. E o que eu tenho percebido muito, e quando eu tô trazendo esse negócio, cara, de acelerar projetos e desacelerar pessoas, foi, cara, que entender... Cara, se a gente tá num momento acelerado, a gente tá desacelerando o projeto, porque tá tudo bagunçado, cada um faz uma coisa, se atrapalha. E, cara, o que eu aprendi com o essencialismo foi, cara, acelerar é fazer as coisas certas. E fazer as coisas certas hoje, continuar elas amanhã, depois de amanhã, e assim evoluir. Sabe? Mas eu tô num ambiente caótico aqui, eu não sei quais são as coisas certas. Beleza. Fala assim, olha, 3 semanas eu vou nessa direção e eu vou ver o que vai acontecer. Se acontecer alguma coisa boa, maravilha. Se não, eu vou para outra, assim. E ter essa consciência de para onde que eu tô indo. Tá ali se autodirigindo. Porque senão fica esse negócio, cara. Então, o básico é mantenha a rotina, esteja aberto para aprender, saiba que você não sabe, por isso que você tá nisso. E saiba que você vai descobrir o que você não sabe ao longo do caminho. Cara, legal. Um exemplo prático disso foi quando a gente tava fazendo por fazer o nosso episódio aqui, não esse episódio, mas os nossos episódios do De Galho em Galho, a gente tava, cara, vamos que vamos, cada um faz uma coisa, grava à noite e tal, e edita e tal, todo mundo nessa correria, o mesmo propósito. No fim das contas, fazer mais conteúdo, engajar mais gente, crescer o número de inscritos e tudo mais. Todo mundo tava muito agoniado e com muito propósito e pouco direcionamento. Então a gente tava ali conseguindo resultados, beleza, mas não tava estruturado. A partir do momento que a gente deu 2 passos para trás, acho que a gente ficou 2 semanas parados. Quanto tempo que durou essa afobação? Cara, ficou até o 15º episódio, então 15 semanas, basicamente. Durou, hein, cara? Mas é porque na época a gente não tinha muito essa visão de querer desacelerar para ir organizar, até que chegou no limite. Né? A gente falou, porra, não tá ficando realmente insustentável isso daqui. Vamos parar por uma semana? Vamos não soltar episódio essa semana, já que a gente tá bem no início? Vamos organizar, vamos entender, vamos juntar todo mundo, vamos alinhar, fazer essa desaceleração? E aí, quando a gente fez isso, construímos agora uma base muito legal, um modelo muito legal, e acho que as coisas estão começando a realmente girar e acelerar. Exato, agora, cara, que acelerar, na verdade, não é fazer mais rápido. Exato. Acelerar agora é fazer as coisas certas. Exato. O resultado e essa aceleração, ela vai vir, né? E eu acho que... E aí, a minha pergunta que fica agora é... Beleza, desacelerei, beleza. Explorei, estruturei, fiz todos os 4 E's aí, né, nesse primeiro momento. E tá funcionando. Usando agora o de galho em galho. Cara, tá rodando, beleza. Como que eu mantenho essa rotina e que talvez metodologia eu uso para não deixar essa aceleração voltar a desacelerar, sabe? Porque depois que eu tenho um modelo, às vezes eu fico cegamente seguindo esse modelo, achando que aquilo ali tá bom. Que boas práticas eu posso ter dentro de um time para que essa aceleração não volte a cair num ritmo e uma rotina... Porque a rotina, eu acho que ela é boa, mas tem momentos também que ela acaba... de novo, sabe? Como que eu dou esse up direto? Porque a vontade, ela tá lá no início, né? Mas como que eu faço essa vontade ficar vindo, sabe? Eu acho que...
Cara, bastante coisa. Bastante coisa. Gerou muita coisa aqui. Cara, acho que vou começar, assim, cara, tava numa viagem no Uruguai, cara, doideira, assim. Cara, aí eu cheguei no Uruguai, sentei num café, assim, cansadão da viagem, fui de ônibus, assim, perrengue. Aí eu sentei com um cafezinho e tal, e tinha uma frase pintada, assim, no teto do café, que tava escrito, obviamente, em espanhol, né? Tava escrito lá assim: a rotina é o hábito de renunciar a pensar. A rotina é um hábito de renunciar a pensar. Então, assim, cara, quando a gente não pensa, tipo, é uma rotina, assim, cara, a gente tá fazendo isso sempre, cara, e sempre do mesmo jeito. Cara, e é muito bom. O hábito, ele é muito bom. Então, assim, cara, só que tem um momento que ele cansa, sabe? Que ele precisa de um a mais, que ele precisa de... Então, acho que é sentir esses pontos de entusiasmo e se ouvir, assim, de, olha, eu quero fazer isso aqui um pouquinho diferente. Eu quero... Não, para a próxima temporada de Galho em Galho, a gente vai mudar o cenário, vai não sei o quê, vai tal. Vai ter uma abertura onde a pessoa vai ter que dar uma balançada num galho, um mortal e vai cair na mesa. Não dá ideia. Sentado. Não dá ideia. Não inventa. Inventando. É isso. Então, assim, cara, acho que o primeiro ponto é saber que a rotina, ela não dura para sempre. A rotina, ela vai durar, cara, a primeira temporada, a segunda temporada. E aí, pensando nisso num escopo mais de equipe, o que eu entendo, cara, pra gente manter a galera envolvida, engajada naquilo, acho que é cuidar das pessoas. Sabe, ser adaptativo com as pessoas, sabe, saber ouvir os sinais que a pessoa quer e pegar, pegar não é melhor pra ela, mas dar espaço para que ela consiga usar as paixões e os talentos delas no de galho em galho. Legal demais. Porque eu acho que é no one-on-one que eu tenho praticado ultimamente dentro do time, que a gente vai percebendo isso, né? Às vezes, no mesmo momento da tua equipe, vai ter uma pessoa que vai estar lá, porra, que massa, super empolgado, e vai ter uma outra pessoa que não tá tanto, que caiu na rotina. E essa pessoa que caiu na rotina, quando ela tá ali na rotina, ela não tá... Você como líder, né? Acho que tem que tomar uma atitude ali de conversar, entender o que vai voltar a motivar ela. E essa conversa ali acaba que você leva pro time e tá sempre mudando, né? Eu tô fazendo aqui uma reflexão pessoal, terapêutica. Terapêutica é sempre Mas é legal, terapia. porque, de fato, acontece isso, só que a gente que tá não na operação, mas no dia a dia, né? Já fazendo, talvez até na rotina, não percebe isso, mas talvez nesses pontos aí individuais que a gente acaba dando esse refresh no time todo, né? Cara, eu acho que até pra gente caminhar, talvez, pra fechar alguma coisa assim, cara, contar de onde que veio o ateliê. Ah, legal. Sabe, que veio muito disso, assim, sabe, desse entusiasmo de querer um a mais, de tal. Cara, fazem, sei lá, uns 5 anos que eu falo assim, eu quero ter o meu espaço. Eu nunca sabia muito bem o que era isso e tal. Nesses últimos anos, 2 anos, já trabalhando mais focado em consultoria e tal, cara, putz, queria colocar mais a minha cara em algumas coisas, queria mais isso, queria, tipo, ter um pouquinho mais disso. E, cara, vai parecer viagem, mas acho que é porque é mesmo. Cara, quem mais me incentivou a criar o ateliê foi um ET. Opa. Um ET? Um ET. Histórias novas. Vamos Histórias lá. novas. Opa. Peraí. Terra para o ET. Exatamente. É extraterrestre, né? Exato. Cara, quem mais me incentivou foi um ET. E, na verdade, quem mais me incentivou foi que me deu gatilho pra criar. Cara, tem um cara que chama Bashar. Ele canaliza um ET faz 30 anos. E ele vive de viajar o mundo. Ele vai pra um teatro. Eles colocam uma cadeira no palco. E as pessoas ficam 2 horas fazendo perguntas pro ET. Ah, quantos anos você tá na nossa frente? Como que tá a tecnologia? Como que não sei o quê? E aí o ET canalizado ali vai dando as respostas. Tal, né? E tem um conjunto de perguntas que a resposta é sempre a mesma. E o ET já tá puto, né? Pô, faz 30 anos que eu tô aqui. E não é ET Bilu, ele não tá falando, busquem o conhecimento. Não é isso. E o ET, cara, as pessoas falam assim, olha, a pergunta é geral, mas tem as variações. Assim, como que a gente pode ter a tecnologia que você tem? Como que a gente pode não sei o quê? E daí o ET já tá bravo, né? Ele começa assim, você entendeu a fórmula? Ele tem uma fórmula que há 30 anos ele conta essa fórmula e as pessoas ainda não pegaram. Ele fala que é a fórmula do entusiasmo. A fórmula do entusiasmo ela tem 3 passos.
o primeiro passo é escolha fazer aquilo que te dá mais entusiasmo. Depois que você escolheu qual que te dá mais entusiasmo, você vai fazer ela, cara, com o melhor que você puder fazer. Sabe? Não é dê tudo, mas dê o teu melhor. E o terceiro ponto é não espere nada em troca. Só de você fazer já tá pago. Você já tá realizado. Então assim, cara, escolha o que te dá mais entusiasmo, faça isso da melhor forma e já se sinta realizado, assim. Porque isso, na verdade, assim, aí a minha leitura, cara, independente se é um sinal que a gente tá captando de um ET, ou de não, ou disso, ou daquilo, cara, é um passo a passo pra gente ser consistente, coerente, cara, e buscar aquilo. E principalmente nesse último passo que ele fala de não espere nada em troca, cara, é não delegar a nossa felicidade pros outros. Até outro dia eu tava caminhando na CAT aqui, onde a gente tá gravando hoje. Eu falei, tava passando e tal, sempre rola muito evento aqui. Aí tinha uma pessoa que tava organizando um evento e tal, daí as pessoas estavam elogiando. E aí falaram pra ela assim, nossa, muito bom, parabéns pelo evento, não sei o que, tal. Aí ela falou, nossa, obrigada pelos elogios, é por isso mesmo que a gente faz pra ouvir e tal. Daí eu pensei, ixi, tá fudida. Tá ferrado. Não tá esperando... Cara, não é, cara. Então, Os acho outros, que é o... você tá ferrado. Esse que é o negócio do entusiasmo, de não cair na rotina, assim, cara, de sentir esse entusiasmo, de sentir esse a mais que você quer fazer e criar um espaço pra isso. E o ateliê hoje pra mim é esse espaço virtual que eu vou lá, coloco alguns rabiscos, alguns pensamentos, às vezes levo algumas ferramentas, levo alguma coisa mais técnica, mas é isso, é um espaço para acelerar projetos, desacelerar pessoas, mas se fosse para colocar numa ordem lógica, cara, eu desacelero pessoas, ajuda a desacelerar pessoas, porque se as pessoas estão desaceleradas, elas fazem as coisas certas, e fazer as coisas certas é a melhor forma de acelerar qualquer coisa. O cara é tão de inovação que ele já antecipou a nossa pergunta de fechamento. Exato. Eu tava pensando nisso aqui agora. Dá uma é muito dica legal. e tal. A gente sempre fala, dá uma dica de ouro para alguém que está aqui. É isso. Você deu de um ET. Massa. De um ET. É do caralho. Eu achei do muito caralho legal. também essa reflexão, mas eu gostaria de saber, Terra, faz tempo que você não participa de um podcast. Dá as duas dicas aí, ou uma dica do que você andou observando, do que você vem conversando com a galera cada vez mais junto do time. Alguma dica que você... Ou alguma história rápida aí que você possa contar. Eu gosto dessas perguntas surpresas, né? Você sabe. O que a gente está vivendo hoje é um momento de ebulição infinita, né? A gente tem certeza, não vou nem dizer certeza, a gente tem uma sensação, né? A gente ouve, para mim, não sei se é do ET, mas acho que é da nossa vibração, onde a gente quer chegar. O jeito que a gente quer chegar, que é um jeito fluido e com uma dinâmica que dê prazer para todo mundo, né? E isso é andar meio que para o infinito, né? E é muito difícil para a gente, para mim, seguir esse caminho sozinho, mas ouvindo você falar, depende sempre da gente. Então eu queria propor essa reflexão aqui para todo mundo, para quem está assistindo a gente, que o sonho às vezes é distante, né? A cabeça nas nuvens é distante, mas a responsabilidade é sempre nossa. Então não adianta falar, fulano não fez, Beltrano não fez. O que a gente tem que fazer para a gente resolver esse ponto? Porque se não partir da gente, ninguém resolve nada, a gente não se resolve e não consegue chegar em lugar nenhum. Então olha para dentro de você, entende como você vai fazer mudar. Pode ser muito, pode ser pouco, mas é mudar a perspectiva do todo para a gente poder caminhar junto para um sentido único. Nossa, bom, legal. É isso, terminamos mais um episódio do De Galho em Galho. Para quem está nos escutando no Spotify, já deixa aí o seu review, dá para você comentar aí nas plataformas o que você achou do episódio, o que você acha do De Galho em Galho. Para quem tá no YouTube, deixa seu comentário aí, bota um coraçãozinho amarelo, um coraçãozinho vermelho, curte. Dá um like, dá um like. Ajuda a gente a entender se você quer mais do Maneira aqui na mesa com a gente, falando um pouco das metodologias. Siga lá o Maneira, acesse os links que estão aqui embaixo. Meu nome é Fefo, estive aqui hoje com o Rodrigo Terra e o amigo do ET, e o do amigo Maneira. do ET, do Maneira. Cara, foi um prazerzão poder escutar um pouco mais, escutar suas histórias. Eu adoro as suas histórias, sou suspeita a falar. Obrigado por toda a ajuda que você deu pra gente aqui dentro da Monkin. Muito legal ser legado que você tá deixando ali no ateliê do Maneira.
E é isso. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigadão aí. Até mais. Adeus, Maneiro.